Há 20 anos atrás, eu morava numa cidade chamada Divinópolis, fica no oeste de Minas Gerais. E lá eu tenho um amigo, professor de filosofia, hoje ele trabalha em outra área já, que o nome dele é Leopoldo. E era muito comum, a gente trabalhava no período da manhã, era muito comum na parte da tarde, é, a gente ir um ao apartamento do outro, né? Nós morávamos sozinhos em apartamentos pequenos, e nós passávamos a tarde toda ali conversando sobre filosofia, sobre física, sobre matemática e as conexões, né, que haviam entre esses ramos do conhecimento. Num desses encontros, né, eu não lembro se a frase foi dita por ele ou foi dita por mim, a gente tocou num ponto, né, que dizia que o conhecimento ele é uma forma de solidão. Né? E ficamos, né, divagando sobre isso, e uma das justificativas para isso é que quanto mais a gente adquiria conhecimento, mais seletivo a gente ficava, né, com o que a gente consumia, né, com as relações que a gente tinha interpessoais e por aí vai. Quando foi ontem, hoje é dia 3 de janeiro, dia 2 de janeiro, ontem, 2026, eu estava assistindo um vídeo, por acaso apareceu para mim no YouTube um vídeo do Leandro Carnal, não é nem o vídeo inteiro, é um corte de um vídeo dele, em que ele falava isso, que o conhecimento leva à solidão. Bem próximo do que a gente falou, que o conhecimento era uma forma de solidão. E a justificativa dele foi que nós ficávamos mais exigentes, né? Exigentes em relação às relações interpessoais e ao conteúdo que a gente consumia, seja livro, música, filme, etc. Isso aí, além de me trazer a lembrança daquela conversa que eu tive com meu amigo Leopoldo, me trouxe a lembrança de todo o meu comportamento ao longo desses 20 anos, né, até a data de hoje, e também, né, com esse pensamento me trouxe um esclarecimento que eu achei interessante e fiquei feliz com ele ao mesmo tempo. Né? Feliz em que sentido? Durante esses 20 anos eu achava que eu estava antissocial, né, digamos assim, antissocial eu sempre fui, mas eu tinha aumentado o meu nível de antissocialidade, né, devido a uma arrogância ou uma sensação de superioridade ou um ar de, não sei dizer o ar de que era não, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque eu sempre fiz questão de falar, sempre falo para todo mundo, como eu sou professor, além de perito criminal, o pessoal sempre fala: ah, você é professor de física porque você é muito inteligente, ah, você passou nesse concurso tão concorrido porque você é muito inteligente. Eu nunca me senti mais inteligente que ninguém. Então eu sempre fazia questão de dizer isso. Falar, olha, eu não sou mais inteligente que ninguém. O que eu digo, sem modéstia nenhuma, é que eu tenho mais conhecimento do que a maioria das pessoas. E por que eu tenho mais conhecimento? Porque eu sou mais curioso que a maioria das pessoas. Então eu sempre, desde criança, eu sempre li muito, né? Tive exemplos em casa, meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, mas minha mãe até hoje, com 78 anos, é leitora. Todo dia que você chega lá, ela está lendo algum livro, né? Sempre incentivaram os filhos a lerem, não só a ler, mas a se envolver, né, com outras artes. A minha irmã mais nova, por exemplo, é uma pianista profissional. Hoje ela é empresária, mas do ramo da música, né? A pianista profissional. A minha irmã do meio é uma arquiteta, né, a doutora em arquitetura, também toca piano. Eu sou um professor, nunca assim me destaquei em nenhum segmento artístico porque eu nunca tive um que me interessasse mais do que os outros. Eu, desde criança, eu fazia redações muito boas na escola, né? Eu desenhava bem, eu não digo que eu toco, mas eu conheço rudimentos de vários instrumentos musicais, né? Então, assim, eu nunca tive um ramo que conquistasse ali o meu foco total. Eu digo que a minha arte é dar aula. A única coisa que me manteve, né, no foco desde o início da minha vida profissional, por exemplo. Por exemplo, não, né? Fatalmente. Desde o início da minha vida profissional como professor,
em 1993 até hoje, né? São aí 33 anos, né? É a única atividade que me manteve focado naquilo ali. Então eu sempre me interessei, sempre estudei, sempre quis saber mais, sempre quis aprender novas técnicas e por aí vai. Mas aí então eu estava pensando nisso, né? Que eu não sou mais inteligente. O que eu vou falar agora aqui é puro achismo, tá, gente? Não é não procurei saber disso, se existe alguma pesquisa científica, se existe um ramo do conhecimento que trate disso, mas eu acredito que todas as pessoas que não tiverem nenhum tipo de sofrimento mental, elas nascem com a mesma capacidade de aprender, né? Só que alguns voltados para determinadas áreas. Eu, por exemplo, sou da área de exatas. Eu consigo aprender várias coisas, mas minha aptidão está na área de ciências exatas, né? Outras pessoas estão na área de ciências humanas, outras estão na área de ciências biológicas, outras nas artes e por aí vai. Então eu acredito que não tem assim diferenças significativas entre capacidades de inteligência, né? Níveis de inteligência, capacidade cognitiva. Não acredito. Estou falando que isso aqui é achismo, eu não acredito. Porque eu já vi, ao longo desse tempo, vários alunos meus que eles eram ruins em alguma coisa, mas eram muito bons em outras, né? E assim, raríssimos alunos que eram bons em tudo, né? Esses aí são os superdotados, né? Altas habilidades. Então, assim, eu acredito que a maioria da população está nesse nível das pessoas que não têm altas habilidades, não são superdotados, mas se não tiver nenhum tipo de sofrimento, ou doença mental ou qualquer outra coisa, eu não acredito que eles não tenham capacidade de aprender as coisas. Né? O que eu acho que falta a muitas crianças é estímulo. Né? Estímulo à leitura, estímulo à música, estímulo às artes plásticas, por exemplo. Eu e minhas irmãs, nós fomos muito estimulados desde criança, principalmente quanto à leitura, né? Leitura e música. Meu pai ouvia música erudita, né? Ah, e eu tinha ali uma quantidade de livros que os padrões de hoje é pequena, muito menos do que eu tenho, né? Mas quem ia em casa e via aquele tanto de livro, né? Acabava se impressionado com aquilo. Então, acho que se a criança for exposta aos estímulos corretos, né, desde o início da vida, que ela tem capacidade de desenvolver sua inteligência, adquirir conhecimento da mesma forma que qualquer outra criança. Como eu disse, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre quis saber como as coisas funcionavam, né? E a maneira que eu tenho até hoje, preferencial de adquirir conhecimento é lendo, né? E por isso também eu sou um leitor assim voraz, eu estou o tempo todo lendo. Né? Eu até brinco que as pessoas têm que ter o carro do último tipo, têm que ter o iPhone mais caro. No meu caso, não. No meu caso, eu tenho que ter o melhor Kindle disponível à venda no Brasil. E se minha irmã for para os Estados Unidos, eu vou ter o melhor disponível à venda no mundo. Né? Mas voltando então àquela questão, né, da minha conversa com o Leopoldo sobre o vídeo do Leandro Carnal, na verdade, não é que a gente fica arrogante nem despreza outras pessoas. É exatamente o que ele disse. O que eu disse, a gente fica seletivo e a gente fica exigente. Só que não quer dizer que eu, durante esse tempo todo, eu só quis conversar com pessoas que tivessem o mesmo nível de educação que eu tenho, né? Eu sou mestre em física, então quer dizer que eu só poderia conversar com mestres ou doutores? Não, né? Eu sempre procurei interagir com pessoas melhores que eu em que sentido? Pessoas que tivessem mais conhecimento que eu num determinado assunto que eu tivesse interessado em descobrir. Né? Então, quando eu falo pessoas melhores que eu não estou dizendo pessoas que estudaram mais que eu, pessoas que têm mais dinheiro que eu, isso aí tá, nem é difícil, né? Pessoas que sejam superdotadas, tenham QI, eu nem sei qual é meu QI, mas tem um QI maior que o meu. Tá? O que eu digo é que eu me tornei exigente, me tornei seletivo, de maneira a me relacionar com pessoas que tinham algo a ensinar para mim. Por que eu passava tanto tempo conversando com o Leopoldo, meu amigo? Porque eu estava interessado em filosofia. Provavelmente ele estava interessado em física. E ali deu, né, um, um negócio perfeito, uma troca comercial de conhecimento perfeita. Né? Então, naquele momento, eu considerava
o Leopoldo melhor que eu. Então eu estava ali interessado no que ele tinha a me oferecer, que era o conhecimento dele, né? E isso não quer dizer que se deu apenas com professores. Eu, durante um certo tempo, durante cerca de uns 3 anos, mais ou menos, eu morei numa cidade no interior de Minas chamada Bambuí. É uma cidade, na época, tinha 20 mil habitantes, hoje não deve ter muito mais que isso, mas é uma cidade que vive praticamente de agricultura. E eu morava numa rua que ela acabava numa fazenda, né? A minha rua era praticamente próxima do centro, no bairro que chama Cerrado, ela acabava o final dela numa fazenda, e todo dia eu encontrava um senhor ali, que eu sei que o nome dele é José, mas no interior você não conhece ninguém pelo nome, é sempre pelo apelido, né? E o apelido dele era Zé Velho. Todo dia ele saía da casa dele, que era quase em frente à minha, e ia para essa fazenda no final da rua onde morava a tia dele, que era a dona Rosinha. E eu comecei a conversar com ele. Ele tinha pouco estudo, né? Ele era um peão da roça, morava numa casa simples, igual a minha casa, tinha lá o seu carrinho, né? Economicamente ele tinha uma vida tranquila, mas intelectualmente ele é uma pessoa que estudou pouco, mas ele sabia fazer muita coisa que eu não sabia. E que para outras pessoas pode parecer besteira. Pô, o cara é mestre em física, olha o que ele está falando. Né? Ele está falando que o senhor lá de Bambuí, que passou a vida na roça, tinha coisas para ensinar para ele? Tinha não, ainda tem, que eu não aprendi tudo não. Né? Eu aprendi com ele, por exemplo, uma coisa que eu sempre quis fazer na vida. Preparem-se para dar risada. Tirar leite de vaca. Eu aprendi a tirar leite de vaca com ele. Eu não sabia. Eu não aprendi na faculdade a tirar leite de vaca. Ah, mas eu não quero aprender a tirar leite de vaca. Eu não estou falando que você quer, estou falando que eu queria. Você pode querer outra coisa, né? E que provavelmente não vai ser ensinado para você pelos métodos formais. Eu aprendi a tirar leite de vaca, eu aprendi a cuidar de cavalo, eu aprendi a cuidar de bezerrinhos, eu aprendi a selar, arriar o cavalo, né? Colocar o freio, tudo no cavalo, né? Aprendi a andar de cavalo com ele, sabe? Depois eu parei de andar de cavalo porque eu sou gordo e fiquei com dó do cavalo. Mas são coisas que eu aprendi com ele. Naquele momento ali, ele era uma pessoa melhor que eu. Né? Ele era uma pessoa que tinha alguém para me ensinar. Então, quando você se torna exigente em relação ao conhecimento, né, não quer dizer que você tem que ser exigente ao alto nível de conhecimento. Primeiro, para mim, não existe alto nível de conhecimento. O nível de conhecimento, para mim, ele é definido de uma forma bem mercantilista. Se interessa para mim, é alto. Tá? Mas você não tem que estar ali no conhecimento acadêmico. Né? Você não precisa se relacionar só com pessoas da academia, por exemplo. Né? Você vai se relacionar com pessoas que têm algo a te oferecer, pessoas que naquele momento são melhores que você em determinada área e que vão te tornar uma pessoa melhor. Tá? Agora, é claro que, infelizmente, hoje em dia, né, pessoas assim estão ficando cada vez mais raras. Tá? Por quê? Porque o conhecimento prático ele está diminuindo muito, né? Não pelo conhecimento acadêmico, mas eu tenho também outra impressão baseada no achismo que a humanidade se torna preguiçosa, né? Na escola, por exemplo, se você pede para o seu aluno ler um livro, é um sacrifício tremendo para eles. Por quê? Porque hoje eles têm tudo à mão. Eles vão lá na internet, apertam a tecla, tem lá resumo do livro, tem inteligência artificial que conta tudo para eles sem precisar ler o livro e por aí vai. Então eu creio que a humanidade em si está se tornando preguiçosa, né? E isso acaba deixando assim as pessoas mais rasas, né? Eu lembro que quando eu era criança eu sempre gostava de estar ali conversando não, ouvindo, né? Que eu não tinha assunto para conversar, ouvindo pessoas mais velhas, pessoas idosas, né? Porque eles tinham coisas interessantes a contar. Eu fico imaginando os futuros idosos vão contar o quê? Vão contar, na minha época tinha o, o TikTok, e nossa, era tão bom o TikTok, a gente aprendia dancinha, né? Não são coisas, por exemplo, que você hoje se orgulharia, né, de falar no futuro, certo? Então
como eu digo, não é que eu seja mais inteligente. Inteligente para mim era meu sogro. Ele é meu sogro, né? Meu sogro estudou até a sexta série e tem uma empresa de terraplanagem. Né? Inteligente era o meu avô, que eu com 13 anos já tinha estudado mais que ele a vida toda e ele me ensinou rudimentos de eletrônica, que ele aprendeu sozinho, por conta própria. Me ensinou marcenaria, né? Inteligente é meu pai, que tinha estudado aí menos que eu também, e me ensinou muita coisa, principalmente pelo exemplo, né? Me ensinou o amor pelos livros, o amor pela música, o amor pelos animais, né? E me tornou, assim, essa pessoa com esse nível de acadêmico que eu tenho hoje, né? Mas resumindo tudo, quando a gente fala então que o conhecimento ele nos torna solitários, nos torna seletivos, nos torna exigentes, é simplesmente porque hoje em dia tudo se resume a e o Lula, e o Bolsonaro, e o Flamengo, e o Palmeiras, tudo está se resumindo a isso. E o MC fulano, e aquela menina que está namorando o Vini Júnior, e por aí vai, né? Então uma vez eu li também no livro, aquele livro Na Natureza Selvagem, do John Krakauer, que conta a história do Alexander Supertramp, né? Que diz que a felicidade só é verdadeira quando ela é compartilhada, né? E eu faço uma paráfrase disso aí, que o conhecimento ele existe para que seja compartilhado. E esse compartilhamento de conhecimento é que torna as pessoas melhores e que vai nos tornar pessoas cada dia melhores, que o que infelizmente não está mais acontecendo, né? A gente vê pessoas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, postando vídeos ali de assuntos variados e muito interessantes. No Instagram, por exemplo, tem uma menina que chama Carolina Halal, o sobrenome dela é árabe. Ela posta vídeos ali falando sobre filosofia, sobre história, assim, vídeos impressionantes. E a menina deve ter idade de ser minha neta, né? Só que ela é um ponto fora da curva. Ela provavelmente foi muito estimulada, ou também é uma pessoa curiosa, igual eu sou, né? Você vê, por exemplo, aí também no YouTube, né, canais como Manual do Mundo, certo? E esses canais, apesar deles terem uma certa visibilidade, assim, milhares de vezes maior que o meu, por exemplo, se você comparar com canais de futilidades, eles são canais menos vistos, né? E isso é que é triste, a gente vê pessoas fazendo esse esforço, né, para levar conhecimento aí de forma gratuita, igual eu levo aqui também, né? Esse canal meu não é profissional, é só para eu postar algumas coisas que eu queira ensinar ou algumas reflexões que eu faço igual essa, né? Eu não vivo disso, felizmente. E você vê que o mundo de hoje, os algoritmos, a rede social, a cultura de massa não privilegia essas coisas, né? Um dia eu vou postar um vídeo para vocês sobre os programas que passavam na TV Globo quando eu era criança. Vocês vão ficar impressionados, tá? Mas basicamente é isso, né? Gravei esse vídeo mais porque eu fiquei incomodado, né, com esse corte que eu vi do Leandro Carnal, me veio essa lembrança na memória, e isso me ajudou, né, de certa forma, agora também, a entender que durante esses 20 anos, aí, 20 e poucos anos, eu não tenha sido nem arrogante, nem tenha tido a sensação de superioridade. Eu só tenha me tornado talvez mais curioso ainda do que eu já era, e espero que cada dia me torne mais ainda, né? Mais curioso do que eu já sou. Mas é isso aí. Se você acha que eu falei alguma besteira, comente aí, tá? Provavelmente eu falei, sim. Todo mundo fala, né? E se você gostou, se você tem uma opinião diferente, também deixe seu comentário aí, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau.